Amigas e amigos, estou por aqui novamente para falar sobre as altas taxas do já descontrolado coronavírus. Os números que são apresentados diariamente pelo consórcio da empresa são realmente assustadores e, sem dúvida nenhuma, bastante fidedignos. Já chegamos ao número de 850 mil casos devidamente diagnosticados e ultrapassando, infelizmente, a casa dos 43 mil óbitos. Infelizmente, o Brasil ainda não tem conhecimento de quantos milhares ou milhões de brasileiros estão contaminados e sem diagnósticos. Onde isso pode chegar? A verdade é que ninguém tem a menor ideia. Infelizmente, a pandemia está avançando desta feita para o interior do país a passos extremamente largos. Seguimos sem um líder que possa comandar uma estratégia de ação mais eficiente. A pressa das autoridades em fazer a flexibilização sem estar respaldadas em mínimos dados matemáticos e estatísticos pode se transformar em um desastre de curtíssimo prazo. Obter esses dados é muito simples, basta realizar a testagem em massa. Ao invés disso, gestores querem tirar coelhos da cartola. Por outro lado, surgem medidas que me parecem ser muito sem nexo, tomadas por autoridades, ou melhor dizendo, desautoridades. Vou dar um exemplo dessas ideias mirabolantes. Surgiu agora a ideia, e já está sendo concretizado, qual seja a aceleração da formatura de novos médicos para atender pacientes com coronavírus. Digo que é uma barbaridade e explico o porquê. Tratar de uma doença ainda bastante desconhecida pela medicina quanto às suas características, a evolução do quadro clínico, assumir uma responsabilidade sobre um paciente que está entubado ou não, de um paciente grave, quer seja em UTI ou em trânsito ambulatorial, doença esta, insisto, desconhecida e que não raro agride quase que ao mesmo tempo diversos órgãos do corpo humano, qual seja pulmão, coração, fígado, rins, vasos sanguíneos, certamente, evidentemente que necessita e se torna imperioso que tais pacientes sejam assistidos por profissionais experientes, com muita bagagem, com muita quilometragem rodada, coisas que os neófitos da medicina ainda não possuem. E sabem por quê? Porque tratar da saúde de alguém simplesmente demanda muito estudo, muito preparo técnico, preparo em residências médicas, títulos de especialistas, enfim, aprendizado, treinamento intenso e, sobretudo, uma vasta experiência que efetivamente só o tempo traz. Não somente para os médicos, assim como para todos aqueles que estão nesta frente de trabalho contra o Covid-19. E a minha justificativa, frente a essa reserva que eu tenho quanto à contratação de pessoa inexperiente, é muito simples de ser compreendida. O limite entre a vida e a morte está separado por uma linha muito tênue, uma linha muito frágil, onde qualquer erro, qualquer desconhecimento pode levar ao insucesso absoluto, ou seja, a perda de uma vida. Na minha opinião, esse caminho de apressar formaturas não é nada bom, não traz nenhum benefício, entendo, para ninguém. Outros entendem também que podem fazer diagnósticos sem que haja a necessidade de exames complementares, comprobatórios, os chamados através de testes rápidos, sorológicos, moleculares ou outros testes que possam ser feitos, que identificam a presença do coronavírus ou da imunidade já adquirida pelo paciente. O que essas pessoas querem fazer? Essas pessoas argumentam que têm condições de fazer diagnósticos frente aos sinais e sintomas do paciente. Até aí está tudo certo.
Só que, vou repetir, nós estamos falando de uma doença quase que desconhecida. Então, esses experts que esquecem que os sinais e sintomas iniciais dos portadores de coronavírus são comuns, ou seja, estão presentes em muitas outras patologias. O que eu estou dizendo em palavras simples, que tudo que aquilo que você diz, dor de cabeça, tosse, dor no corpo, falta de apetite, fraqueza, não sei o quê, tudo isso pode estar presente em outras doenças. E muitas outras doenças, não cabe aqui exemplificar, mas muitas doenças, porque são sinais e sintomas comuns a vários tipos de doença. Então, eu entendo que o erro do diagnóstico, nesse caso, pode ser retumbante, pois o médico diagnosticará, sem exames comprobatórios, que o paciente está com Covid. Ele vai dizer, olha, eu não preciso de exame. Esse sujeito está sentindo isso, então ele está com Covid, ponto. E, na realidade, esse paciente poderá estar apresentando uma outra patologia, que também não for tratada, diagnosticada e tratada convenientemente. O que pode acontecer? Deus sabe. A margem de erro pode ser muito grande, minha gente. E da mesma forma, uma vez que tais pacientes não sejam testados, continuaremos a ficar sem saber quem está imunizado, quem está contaminado ou nenhuma das duas situações. Será que esses testes que adotam será que esses indivíduos que adotam esta conduta levar em consideração que existe um enorme contingente de pessoas dentro dessa nossa população que estão contaminados? Embora, reitero, isentos de sintomas ou pouquíssimas queixas clínicas. Nesse caso, estou falando que essas pessoas são agentes incontestáveis de propagação da doença. Essas pessoas, minha gente, estão por aí andando para lá e para cá. E por não apresentarem quaisquer tipos de sinais ou sintomas, claro, elas não vão ao médico. Por que elas iriam ao médico se não estão sentindo nada? Contudo, se fossem testadas de forma preventiva, possivelmente as autoridades teriam outros tipos de respostas. E, claro, de conduta para o melhor e muito mais efetivo controle da pandemia. Me parece óbvio isso. Me parece que é muito simples entender isso. Estas pessoas que estão contaminadas, vou repetir, estas pessoas que estão contaminadas, embora sem sintomas, se fizerem os testes sorológicos ou moleculares preventivamente, com certeza que uma enormidade dos resultados demonstrará a positividade, a presença da doença. Portanto, somente atingiremos este grau de conhecimento de quem é quem se a população for integralmente testada. Eu estou repetindo isso porque eu sei que esse vídeo que eu estou fazendo, ele vai viralizar. Tem que cair na cabeça das pessoas, dos gestores, dos secretários de saúde, de quem quer que seja, que tem o poder de tomar essa decisão. A transmissão da doença, gente, é muito clara. Inicia a partir de uma pessoa considerada pré-sintomática. Ou seja, ela já está contaminada, mas ainda não apresenta sintomas. Até porque esses sintomas, eles muitas vezes só vão acontecer a partir do 2º ou do 5º dia, às vezes até mais, contando o 1º dia da contaminação. Então, esses indivíduos contaminados não vão apresentar sintomas durante um período de tempo. São os considerados pacientes sãos, portadores sãos. São aquelas pessoas que têm a doença, mas não têm os sintomas. Então, se não têm os sintomas, não vão aos médicos. E se não vão aos médicos, estão transmitindo a doença. Repetindo, o vírus
não têm sintomas e contaminam as pessoas. Eu estou repetindo isso para ficar muito claro. Isso daqui não tem matemática nenhuma. É uma coisa muito simples de ser entendido. Esse tipo essa forma de contaminação é responsável por 45% dos casos. Ou seja, o portador são. Ou seja, é o Davi que está aqui, que não sente absolutamente nada, está contaminado e está falando com 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Não pelo vídeo, mas pessoalmente. Eu estou transmitindo sem sentir nada. Então vocês possam imaginar qual o tamanho da escala que isso pode demandar. É óbvio que se a população for testada, uma enormidade de diagnósticos podem ser realizados com bastante antecedência. Essa é a ideia. Medicina preventiva. E claro, indo ao encontro dos protocolos, uma vez que eu diagnostico com antecedência, eu vou rapidamente ao encontro dos protocolos que estabelecerão a proteção, os isolamentos e outras condutas médicas que forem necessárias. Dessa forma, é evidente que você inicia um trabalho de redução, aquela coisa da curva de achatamento, de redução na curva de achatamento, tá certo? E, evidentemente, que a contaminação também passa a ser muito reduzida, favorecendo, então, o quê? Uma queda muito forte dos índices, principalmente de mortalidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Enfim, os números apresentados diariamente deixam claro que, até o momento, não há nenhum norte a seguir. Não há um protocolo a ser compartilhado. E a maioria dos gestores, eu vou insistir nessa tese, segue não fazendo os testes de forma maciça como está preconizado mundialmente. Enquanto isso, as pessoas estão indo para as ruas. Muitas pessoas indo para as ruas, e é uma coisa atordoante, porque dá até para olhar aí nos filmes todo dia que os jornais mostram, porque essas pessoas estão acreditando na flexibilização que foi feita, de certa forma, de maneira irresponsável. E o resultado, minha gente, eu vou dizer para vocês, desta inconsequência, nós vamos saber a partir do primeiro dia, contando 14 dias, ou seja, daqui a 14 dias, agora menos 12, 13 dias, nós vamos saber quais são os resultados dessa inconsequência das pessoas terem ido para as ruas, talvez antes do tempo. Os números vão dizer. Eu gostaria também de deixar claro que não sou contra a flexibilização, até porque a economia tem que se movimentar, a roda tem que girar. Entretanto, é importante que essa volta às ruas seja coerente, eu insisto, com base na ciência, nos testes e nos protocolos. E, claro, sempre seguindo os paradigmas importantes, que são máscaras, manutenção das distâncias, enfim, higiene, álcool gel e tudo mais. Quanto mais cedo, aqui fica um recado, quanto mais precoce, mais cedo forem realizados os testes na população, mais cedo as pessoas poderão retornar às suas atividades cotidianas, às suas atividades profissionais. Menos pessoas serão internadas e, óbvio, muito menos casos de óbitos deverão acontecer. Sempre lembrar que não há ainda, até o momento, não há medicamentos para o controle da pandemia do Covid-19. Também ter a certeza que somente a vacina será a cura da doença. Infelizmente, a despeito de muitas promessas de gente aqui no Brasil, infelizmente, de muitas promessas, que essa vacina vai estar disponível, etc, etc, eu digo claramente para vocês, uma vacina deverá estar disponível com toda a segurança em não menos que um ano e meio, se considerarmos que os ensaios clínicos e todos os testes de segurança e eficácia estarão sendo realizados dentro dos mais estritos padrões éticos e científicos que envolvem qualquer estudo voltado à saúde humana. Em tempo, também só para terminar, sei que eu estou exagerando no tempo, mas não é só uma atualização médico-científica, também é um pouco do desabafo. Os governos argumentam não possuírem verbas para aquisição de testes rápidos. Eu quero lembrar o seguinte, se os partidos políticos brasileiros abrirem mão do fundo eleitoral, desse dinheiro, tá certo?
2020, desse dinheiro que é retirado dos nossos bolsos, fundo eleitoral retirado, é dinheiro público, retirado dos impostos que nós pagamos, que hoje gira em torno de 2 bilhões de reais, ou seja, se os partidos políticos abrirem mão desse fundo partidário, 2 bilhões de reais, dá para comprar algumas dezenas de milhões de testes para ser realizados e utilizados na testagem da população. Também eu salvo aqui que o único partido que fez isso até o momento foi o Partido Novo. Não estou fazendo campanha eleitoral, nada disso, hein, pelo amor de Deus. Eu estou dando exemplo de gente que enxerga que a população é mais importante do que o dinheiro ser gasto em eleição. Nós temos 30 e tantos partidos políticos, muitos ganhando esse dinheiro, que eles abram mão desse dinheiro provando que eles estão com a população. Eu estou aguardando, assim, com enorme ansiedade, ver outros partidos que tomem essa mesma atitude. Afinal de contas, essa atitude é para a população. E seguindo nessa mesma linha, como cidadão, me dou o direito de dizer que existem 513 deputados federais e 81 senadores, Congresso Nacional, que poderiam muito bem abrir mão de parte dos seus salários, que são astronômicos, 30 e poucos mil reais para cada um, tá certo? Verbas de gabinete que é uma monstruosidade de dinheiro, salários de infindáveis assessores que não fazem nada. Certamente, se eles abrirem mão de uma parte desses salários, desses recursos, isso daria para comprar muitos testes, talvez os milhões de testes que o Brasil necessita, mais os respiradores e medicamentos para anestesia, para intubação, para etc., daria para salvar muita gente e, com isso, obviamente, abreviar essa pandemia. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é possível. Afinal de contas, o Congresso Nacional gasta por ano nada mais, nada menos que 10 bilhões de reais. Dinheiro nosso, dinheiro público que é tirado de nosso bolso através dos impostos. Dito isso, por via das dúvidas, eu digo assim para você, minha amiga, e para você, meu amigo, se você puder trabalhar em casa, se você puder ficar o maior tempo possível dentro da sua casa, se você puder não ir para as ruas, manter o seu isolamento, faça isso, porque infelizmente até o momento a maré não está para peixe. É isso aí, minha gente.